Amados irmãos, sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo tutorial do novo sistema Web EAV. Recomendamos aos irmãos que assistam o vídeo tutorial, nosso primeiro vídeo, para que possam entender melhor este segundo vídeo. Para encontrar o primeiro vídeo, vocês podem procurar no Google por Web EAV Tutorial ou procurar diretamente no nosso canal no YouTube, Conferência EAV. Assista o primeiro vídeo para entender melhor o segundo. Vamos fazer o nosso login como representantes. Eu venho aqui, coloco o meu login. E então em cadastro, inscrições, eu vou fazer as minhas inscrições para a conferência internacional. O código que estamos usando nesta conferência é CI0916. CI é de conferência internacional, 09 é setembro, 16 é o ano 2016. Caso eu não lembre o código, eu posso simplesmente teclar para baixo e ele vai me mostrar a lista dos eventos que estão ativos no meu sistema. Ou ainda eu começo digitando CI de conferência internacional, teclo para baixo e ele coloca para mim. Então eu venho aqui em pesquisar e ele vai mostrar a minha lista de inscritos. No momento não há nenhum inscrito, porque nós vamos começar a fazer as inscrições agora. Então eu venho aqui em incluir. Bom, aqui eu tenho o meu evento. O pacote para esta conferência de setembro, nós só teremos um pacote, o pacote dos 9 dias. Então, como é o pacote único, ele já vem preenchido. A data da inscrição é dada pelo sistema. O representante, ele já coloca quem é o representante que está logado. E o irmão é aquele que eu desejo inscrever. Como tem a lupa, eu posso começar a escrever o nome dele e teclar para baixo, que ele já auto-preenche, ou simplesmente teclo para baixo e ele me mostra toda a minha lista de inscritos. Para este tutorial a gente criou alguns irmãos fictícios e o primeiro que eu vou inscrever é o Testivaldo Silva. Pronto. A diferença em relação ao vídeo anterior é que agora nós temos mais informações sobre esse irmão. Como os representantes podem representar mais de uma cidade, eu trago aqui então o sexo desse inscrito e a cidade a qual ele pertence. E embaixo a idade dele e a classificação. Nos serviços, eu devo designar em qual serviço ele estará servindo nesta conferência. Caso ele não vá servir nenhum serviço, basta deixar em branco. Responsável, ele é obrigatório para crianças abaixo de 10 anos ou até 10 anos. Então, os acima de 10 anos não é necessário colocar o responsável. Crédito inicial é 0. Tipo de hospedagem, aqui nós podemos escolher em a ser alojado, que significa que eu vou deixar que a estância me aloje onde houver vagas, independente do alojamento, né? Alojamento é para os proprietários, barraca, casa e não precisa de hospedagem. No nosso caso aqui, vamos colocar no alojamento e aqui embaixo, no pré-alocação, nós já temos uma tabela. Essa tabela aqui trará para nós todos os quartos de que a minha cidade é proprietária. Então, no caso aqui, a Testilândia é proprietária do bloco A 101. É apenas um teste. Tem outros irmãos que são proprietários, mas a gente colocou aqui como um teste. Ser proprietária do bloco A 101. Então, o sexo desse quarto aqui, ele é indeterminado. Ou seja, ele não tem um sexo definido. Como que o sistema vai processar isso? A primeira pessoa que eu inscrever neste quarto, o quarto passa a ter o sexo dessa pessoa. No meu caso aqui, masculino. Se eu inscrever o Testivaldo Silva neste quarto, então este quarto passará a ser masculino. Na conferência seguinte, se eu quiser colocar as irmãs nesse quarto, então ele pode se tornar em feminino. Agora, é importante reparar que uma vez inscrito o primeiro, o quarto ele fica definido como masculino, no meu caso. E eu não mais consigo inscrever nenhuma irmã nesse quarto. O tipo é normal, aqui é a cidade, né, a que ele pertence. Capacidade é do quarto, então eu tenho 12 leitos nesse quarto. Aqui eu tenho um campo de overbooking. O que seria o overbooking? O overbooking é: eu tenho 12 leitos nesse quarto, mas se a minha cidade quiser levar ou trazer colchões ou colocar colchões no chão,
eu posso solicitar a instância para que aumente a capacidade do quarto com o overbooking. Então eu coloco, por exemplo, 2 colchões no chão. O caminho para fazer isso é deixar um recado ou enviar um e-mail para a instância solicitando esses 2 overbookings. Uma vez feito isso, para a próxima conferência, o sistema já puxa por padrão a última configuração. Então vocês vão solicitar uma vez e a partir dali já virá cadastrado esse overbooking. Então aqui você vai ter sempre a referência padrão e aqui a quantidade de overbookings que cabe no seu quarto. Caso você não queira mais usar os overbookings, você só precisa prestar atenção para a capacidade do quarto. Alocados são aqueles que já foram hospedados nesse quarto. Restam são os leitos que ainda restam neste quarto. Isso aqui são todas as informações do quarto. Leitos é uma informação da cidade. São quantos leitos eu possuo neste quarto. Então, dos 12 leitos deste quarto, eu possuo apenas 6. Então, eu tenho propriedade em 6 quartos. E quando eu olho aqui disponíveis, inscritos 0, né? Disponíveis 6. Por quê? Porque eu ainda não preenchi nenhum dos meus 6. Então vejam, restam é dos quartos e disponíveis é da localidade. Eu tenho disponíveis 6 vagas neste quarto de 12 lugares. E outra cidade tem as outras 6 vagas deste quarto. Então eu venho aqui, teclo para baixo, ele vai listar todos os alojamentos que eu sou proprietário. No caso aqui, só o bloco A. E aqui, eu teclo para baixo de novo. E ele vai mostrar todos os quartos que eu sou o proprietário. Colocado aqui, ele veio para o sim. Eu posso simplesmente ir clicando aqui e ele vai colocando os dias de participação. Ou eu vou navegando com Tab. E se a pessoa não for ficar em algum dia, eu coloco não. Basta teclar o N e ele já vai para o não. Ou eu escolho aqui da lista. Não. Então vamos colocar um exemplo aqui. Bom, aqui eu vou colocar sim e sim. Neste exemplo, este irmão, ele participará do sábado, domingo, segunda, terça. Na quarta ele não vem, na quinta ele não vem, na sexta ele não vem e ele volta no final de semana. Então eu vou marcando os dias em que ele estará aqui. Irmãos, esta informação é muito, muito importante para a instância se programar em todos os seus aspectos, em termos de vagas em alojamento, em termos de alimentação, em termos de logística, em termos de mão de obra contratada e de terceiros. Por favor, irmãos, preencham cuidadosamente esse campo. E então eu venho aqui no gravar. Pronto. Ele gravou, salvou aquela inscrição e já abriu a tela aqui e posicionou para eu fazer a minha próxima inscrição. Se observarmos aqui no quadro de inscritos, eu vou ver que o quarto continua com a mesma capacidade, com o mesmo overbooking, porque não altera, mas já tem um alocado e restam 11 vagas neste quarto. Porém, eu só tenho 6 leitos. E como eu já tenho um inscrito meu aqui, só tenho 5 vagas disponíveis. Se a cidade, que também é proprietária desse quarto, inscrevesse alguém, então no alocados aqui apareceriam 2 e no restam apareceriam 10. Mas nos meus leitos estariam 6, inscritos estaria só 1 e disponíveis continuaria 5. Então, irmãos, essas primeiras informações aqui são do quarto e essas segundas informações aqui são da minha propriedade. Ok? Então eu vou colocar aqui junto com o representante sou eu, com o Testivaldo, o Testivaldo Silva Júnior, que é um jovem de 16 anos. Ele não está em serviço nenhum. O responsável não precisa, porque ele é acima de 10 anos, né? Vou colocar no alojamento também. O alojamento será no bloco A, no quarto 101. E aí eu vou colocar os mesmos dias de participação. A partir daqui é não, não, não. Aqui é sim e sim. E vou gravar. Pronto. Vejam, tenho 2 inscritos, me restam 4 vagas aqui. Então eu vou tentar inscrever agora mais uma pessoa, que é a
Testelinda Silva. Veja, sexo feminino, da cidade de Testilândia, que é a qual eu sou representante. Então eu venho aqui, não vou colocar serviço nenhum, responsável não precisa, e vou colocar no alojamento também. Quando eu coloco alojamento, eu venho aqui na minha lista, bloco A, e o quarto eu coloco para baixo e não me aparece nada. Por que que não me aparece nada? Reparem, o quarto aqui agora, ele é masculino. Ele não me deixa, então eu vou tentar colocar na mão aqui, ó, 101. Quando eu der Tab, ele vai dar quarto inexistente. Por quê? Porque eu não posso hospedar alguém do sexo feminino em um quarto masculino. Então, ele tem essa restrição. Por isso, irmãos, prestem bastante atenção se o sexo do participante é compatível com o sexo do quarto que eu queira hospedar. Neste caso, em que acabaram as minhas vagas, ou no caso, eu só tenho vagas num quarto masculino e preciso hospedar alguém feminino, há algumas possibilidades que podemos, algumas ações que podemos tomar. A primeira, eu posso solicitar para uma cidade vizinha, perguntando se eles vão utilizar todas as vagas do feminino deles. Se eles não forem utilizar todas as vagas femininas, eles podem me emprestar vagas no quarto deles. Daí, o caminho para se fazer isso é através do sistema. Eu vou entrar em contato com a instância e a instância vai colocar propriedades para este quarto. Então vamos ver como ficaria isso. Então eu tenho que colocar no quarto bloco A 102 para a cidade de Testilândia. Então vamos lá, eu tenho que vir aqui no evento. Aí eu venho em alojamentos, ver usados. Vou no meu bloco A. Isso aqui quem vai fazer é a instância, tá? Não só estou mostrando como que é feito. E no quarto 102, cujo o sexo também está como indeterminado, eu venho aqui e vejo quem são os proprietários. E aí, vamos supor que essa cidade vai emprestar uma vaga, ou melhor, 2 vagas. Então, eles agora só têm 10 propriedades para este evento, certo? E a minha cidade de Testilândia passa a ter 2 propriedades. Ok? Feito isso, eu venho aqui em limpar. Não, tem que atualizar a minha página. Venho aqui, inscrições, conferência internacional. Veja a minha lista, já tem 2 inscritos. E aí eu vou aumentar essa lista. Eu venho aqui e pronto, ó, apareceu para mim mais um quarto que eu tenho 2 vagas. Eu venho aqui e inscrevo as minhas outras 2. Ok. Alojamento. Agora sim, bloco A, e quando eu teclo para baixo, o único quarto que aparece é o 102. O 101 não aparece por quê? Masculino. Então 102. E aqui os dias de participação. Ok. Gravar. Pronto, ó, o quarto tem 12, tem 1 alocado, restam 11 no quarto, mas eu só tenho direito a 2, e já foi 1, então só sobra 1. Daí eu venho aqui e faço a minha próxima inscrição. Testelinda Silva Filha. No alojamento. No mesmo quarto. E gravo. Vejam, agora aqui ele apareceu em vermelho. Por quê? Porque acabaram as minhas vagas. O quarto ainda restam 10 leitos. Mas as minhas vagas eram apenas 2. E eu já consumi as 2, então 0. E aqui não há overbooking para este quarto. Então eu não consigo alocar mais ninguém aqui. O que fazer? Segundo, vamos supor que eu tenha mais uma irmã para colocar. Então a primeira possibilidade foi pedir um empréstimo para uma igreja vizinha. A segunda possibilidade é
que eu posso deixar como a ser alojado. Deixando em a ser alojado, a instância vai processar essas inscrições e vai a própria instância verificar depois se sobrou alguma vaga feminina em um alojamento próximo ao meu alojamento, para que eu possa hospedar essas irmãs excedentes. Então, irmãos, a orientação que nós damos é: ocupem as suas vagas e então negociem com as cidades vizinhas se eles podem ceder alguma vaga para vocês. Nem sempre isso é possível, e então nós vamos usar o a ser alojado. Só que nesse a ser alojado, nós vamos alojar os irmãos nas vagas que tiverem. E nem sempre essas vagas são vagas confortáveis, né? Podem ser que sejam alojamentos mais distantes ou em vagas no beliche, ao invés de pegar a primeira cama. Então, a recomendação que nós damos é que hospedem primeiro os irmãos que têm a maior necessidade de um leito, né? Ou no térreo ou no seu alojamento. Por exemplo, os irmãos mais idosos, mães com crianças. Esses irmãos, procurem fazer as inscrições deles primeiro. E os demais irmãos, aí a gente vai encaixando nas vagas que sobrarem. Se acabarem as minhas vagas, veja, eu tenho 4 vagas disponíveis, mas no sexo masculino, feminino eu não tenho mais. Então eu vou hospedar como a ser alojado. Caso o irmão não vá precisar de hospedagem, vai ficar em um hotel na cidade, ou ele vai e volta para a cidade dele, eu coloco como não precisa. Se ele tem casa na estância, eu coloco casa. Se o irmão vai ficar em barraca, eu coloco barraca. O alojamento nós já vimos e o a ser alojado também. Então, irmãos, essas são as orientações que nós damos. Para eu voltar na minha lista de inscritos, basta eu clicar aqui, ó, e tá aqui os meus 4 inscritos, né, com o representante. Uma dúvida muito comum que está acontecendo é que precisamos ter pelo menos um representante presente durante o evento. Mas esse representante, ele tem que ser alguém que esteja na lista de representantes. O irmão que fez as inscrições, ele não necessariamente precisa estar presente. É interessante que ele esteja, por quê? Porque foi ele quem fez as inscrições, então ele entende melhor o porquê que cada irmão está em cada lugar e como foi feita essa inscrição. Mas não é necessário que o representante que vem à conferência seja o mesmo quem fez as inscrições. Então, irmãos, esse foi o nosso segundo vídeo tutorial. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato conosco.